Seja muito bem-vindo ao Frequência Aura, o seu podcast sobre espiritualidade, psicologia e filosofia. Hoje eu tenho como uma convidada aqui muito especial. Ela é mestre de Reiki, ela vai falar sobre Reiki para pessoas e para animais. Estou aqui com a Cláudia Murayama. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada pelo convite. Sempre bom falar, né, de qualquer tema que fale de espiritualidade, principalmente de Reiki. Perfeito, Cláudia. Cláudia, para a gente começar essa conversa, conta pra gente como que o Reiki entrou na sua vida, como que isso tudo começou. Bom, há uns 10 anos atrás, eu descobri que eu tinha uma infertilidade, eu ia casar, eu tinha 33 anos. E aí eu casei e comecei um tratamento para infertilidade, congelamento de óvulos, foi um tratamento super complexo. E aí eu acabei engravidando naturalmente nesse processo e fiquei super feliz, porque era quase impossível isso acontecer de forma natural. Mas eu perdi essa gestação, foi uma gestação ectópica. Eu demorei mais tempo para conseguir retirar um embrião do que grávida, de fato. E estar com o embrião tanto tempo sem batimento cardíaco de mim me fez refletir muito sobre tudo. E aí eu fui buscar uma mentoria quântica para entender por que eu não conseguia que ele saísse 100% do corpo. Eu tive que fazer vários procedimentos. Eu entendi também que o universo ele vai trazendo as coisas em repetição até que a gente aprenda. E como eu sofri muito nesse processo, eu não queria que esse processo se repetisse. Então eu não queria ter outras gestações e passar por isso. E aí nesse meio tempo, o meu cachorro começou a ficar muito doente, mas muito. Então, assim, já estava ruim de todos os lados, porque o meu emocional estava muito abalado, o meu físico muito abalado. E o meu cachorro, que era, na época, a minha sustentação, e eu fui entender essa dinâmica da nossa relação depois, muito doente, sem a gente entender o que ele tinha, quase morrendo, me fez mergulhar profundamente na espiritualidade, assim, entender quem eu era, como é o mundo da energia e como eu vou me tratar. E aí eu consegui me tratar através do Reiki. Eu tenho 2 filhos hoje, naturais, né? E o Leitinho, meu cachorro, tá comigo ainda. Perfeito. E, Cláudia, explica para a nossa audiência o que seria o Reiki. O Reiki é uma religião, é uma filosofia? O Reiki não é religião, ele não pode ser atrelado a nenhuma religião. Eu tenho uma luta interna com isso, porque eu acho que quando a gente associa o Reiki a qualquer religião, a gente segrega muito, né? Então, as pessoas que são evangélicas, católicas, elas acham que elas não vão poder trabalhar com Reiki. Hoje, o Reiki é uma terapia integrativa, reconhecida e recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Já está disponível no SUS. O profissional, porque nós que passamos pelo curso de formação, nós somos profissionais terapeutas, também reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Então, é uma técnica de terapia integrativa holística, que cuida do corpo como um todo, né? Diferente da medicina, por exemplo, que o cardiologista vai olhar só para o coração, para o corpo. O Reiki, ele olha como um todo o corpo, um corpo, mente. E é uma técnica de canalização de energia, né? Então, o terapeuta, ele aprende a canalizar essa energia que está à disposição no universo, que é a energia universal, e ele passa essa energia através do corpo dele para o receptor, que pode ser uma pessoa, um animal, uma situação, um ambiente. E essa energia que é perfeita, ela vai organizando ou reorganizando aquilo. Entendi. Então, essa energia é uma energia sua que você está passando para o animal? Não, de jeito nenhum. Eu sou muito cuidadosa com isso, porque o Reiki, por ser uma técnica, ela tem um passo a passo seguro. Seguro tanto para o terapeuta que vai aplicar, quanto para quem vai receber. Eu não uso a minha energia. Nós temos o poder, né, de cura nato, a gente nasce com esse poder. Tanto quando a gente cai, a gente leva a mão, né, instintivamente para aquilo que dói. Ou quando você fala, eu tô com uma dor de dente, uma dor de cabeça, a gente tem esse poder de cura. Mas o Reiki, ele lapida esse poder, fazendo com que você use uma energia que é neutra e perfeita, que é a energia universal. Então, a junção do Rei com o Ki é exatamente isso. O Rei é a energia universal, o Ki é a nossa energia vital. Então, eu, que sou um ser vivo, consigo canalizar essa energia universal, que é neutra, perfeita, não tem polaridade. Então, eu posso, numa sessão de Reiki, usar outras técnicas energéticas sem que isso vá prejudicar, porque é uma energia neutra, e essa energia é transmitida para o outro, para a situação ou para o outro animal. Então, assim, se eu não estou bem, eu posso aplicar o Reiki, que eu não vou transmitir a minha energia para o outro, né? Eu vou transmitir essa energia, eu sou só um canal. Dentro da técnica, do método do Reiki, eu sou só um canal. E essa energia, ela vem de alguma egrégora específica, vem de alguma tradição específica?
Sim, o descobridor do Reiki, Mikao Usui, ou o redescobridor, né? Ele estava pesquisando e ele achou alguns sutras, né? Algumas escrituras e tinham 4 símbolos. Então, ele tinha... ele era adepto de algumas filosofias. O shintoísmo, o xamanismo, o budismo Tendai. E ele usou todas essas técnicas que ele já tinha. Ele ia para as cachoeiras, jejuava 21 dias, artes marciais, né? Poesia. Então, assim, ele usou um pouco de tudo isso da filosofia dele para chegar no que os símbolos faziam. Então, quando eles subiam no monte, jejuando 21 dias, com aqueles símbolos, ele recebeu a canalização daquela energia. Ele entendeu que aqueles símbolos, eles podiam trabalhar em áreas específicas do corpo. São 4 símbolos e são 4 áreas. Né, física, mental e espiritual. Então, canaliza a energia universal, usa esses 4 símbolos como comandos quânticos, né? Então, quando você fala, mantra esses 4 símbolos, você vai direcionando a energia para as camadas. É simples. O Reiki é mais simples do que parece. Perfeito. E a pessoa que aplica, porque você dá curso também Do curso. de Reiki, né? Essa pessoa, ela precisa ter algum nível de mediunidade, precisa... Essa é uma dúvida, né? Uhum. Não, inclusive quando eu comecei no Reiki, a maioria das pessoas que começam no Reiki, começa porque precisa do Reiki, né? A gente não está bem, a gente tem chakra coronário em desequilíbrio, a gente tem dificuldade de foco e concentração, a gente tem chakra frontal em desequilíbrio, a gente é muito racional, a gente tem uma briga interna, a gente não consegue acessar a nossa intuição. Então, assim, você pode ser uma pessoa extremamente racional e desequilibrada. O curso de Reiki, em primeiro lugar, é um curso de autoconhecimento. Então, quando você vai passando pelo curso, e principalmente no meu curso, quando eu entendi muitas coisas, né, pelo meu próprio processo, eu começo acessando a criança interior. E aí você passa pelo primeiro nível, todos os níveis do Reiki tem uma sintonização, é um ritual, assim, que eu conheço pouquíssimas técnicas que fazem o que o ritual de sintonização faz, que é uma limpeza durante 21 dias nessa pessoa. Então, ela acessa registros acásticos, memórias. Então, o curso é um curso de autoconhecimento e você não precisa saber absolutamente nada de energia, que você vai aprender no curso e você não precisa estar bem, porque eu sei que existe uma dificuldade e a gente dá esse suporte, né? Porque existe autossabotagem, existe uma série de coisas que vão te impedir de acessar as informações, né? Perfeito. E para a pessoa que vai receber o Reiki, ela precisa se preparar de alguma forma? Ter alguma preparação prévia ou não? Não, a gente faz isso dentro da sessão. Tá? Eu faço isso. Eu sempre falo que qualquer que seja a técnica que você vá se submeter a uma sessão, estude ela um pouco antes, para você saber um pouquinho, né? Já ir preparado, né? Para ir preparado, qualquer que seja a técnica. Mas eu sei que muitas pessoas não fazem isso, acabam chegando até mim, ou os meus alunos, as terapeutas que eu formo, por necessidade sem informação. Então, a gente explica muito bem tudo que vai acontecer, até porque com consciência a cura acontece de uma forma diferente, porque eu acredito na construção de um processo de cura, e não naquela cura milagrosa, de uma técnica milagrosa, onde você vai depender do terapeuta para você ficar bem, né? Não. Então, a gente sempre conversa muito, explica muito. E você percebe isso, que a pessoa que começa a fazer o Reiki ali, ela às vezes ela fica dependente do terapeuta, ou pelo contrário, ela faz, se sente melhor e uma sessão ali já resolve? Então, eu não acredito que a gente deva criar esse vínculo com o cliente. Porque se você é um bom terapeuta, a sua agenda vai estar tão cheia que você não vai ter tempo para ele. Você não vai ter tempo de um tratamento de 10, 20, 30 sessões. E não é só tempo, né? É tempo, é dinheiro, é tanto da pessoa que vai te contratar. E eu acho que existem técnicas dentro do Reiki. Existem 5 técnicas dentro do Reiki e, assim, poucos reikianos falam sobre elas. Aplicam o Reiki de uma forma genérica, como uma sessão tradicional. E quando eu fui entendendo o meu próprio processo, me curando, acessando outras pessoas, outros animais, eu fui entendendo que as pessoas são diferentes, mesmo que os problemas sejam iguais. As raízes são diferentes. Então, eu posso ter infertilidade por uma razão. E uma outra mulher pode ter infertilidade por outra razão. O tratamento que vai fazer para mim pode ser para ela pode ser outro. Então, assim, não dá para você tratar o Reiki como se fosse uma técnica genérica. E entendendo o Reiki dessa forma, a sessão ela fica muito mais potente. Eu falo que uma sessão de Reiki, pelo nosso método, ele vale mais do que 10 sessões de Reiki ou 10 sessões de terapia convencional. Então, é um tratamento muito potente. Não é para qualquer pessoa. Mas as pessoas que nos procuram estão preparados para essa transformação e é um tratamento rápido. E a ideia não é deixar essa pessoa dependente da gente. Por que eu resolvi ensinar o Reiki?
Justamente por isso, eu quero que você aprenda uma técnica que você vai usar para o resto da sua vida, para qualquer situação. Eu uso o reiki quase todos os dias dentro da minha casa. Entende? Mas se você precisasse de um terapeuta para isso, eu ia ficar ligando para ele 24 horas, né? E assim, você usa em você, nos seus filhos? Nos meus animais e nos meus filhos. E isso à distância? De todas as formas. Dentro do reiki, eu falo que existem 5 técnicas, basicamente. O reiki para o passado, onde eu acesso registros acásticos e regressão. Eu consigo fazer esse acesso. Eu trabalho a sessão de reiki tradicional, que é como se você fosse para um hospital, fosse fazer uma triagem. E o reiki tradicional, você tem uma questão pontual, você vai tomar um soro, vai passar para um especialista, vai tomar um antibiótico, vai resolver o seu problema pontual. O reiki tradicional, para mim, aquele de imposição de mãos, tradicional que pode ser à distância ou presencial, é para uma questão pontual. Agora, existe a cirurgia energética do reiki, né? Como existem muitos centros espiritualistas que fazem cirurgias energéticas, existe a cirurgia energética do reiki. Para que são materializadas tumores, verrugas, cálculos ou emoções muito enraizadas. E existem duas mandalas de reiki, que é como se fosse a UTI do reiki. É uma internação. É como se a pessoa ficasse vários e vários dias recebendo energia reiki, como se estivesse deitada numa maca, recebendo de forma ininterrupta energia. Então, assim, o reiki não é só imposição de mãos, né? Não é só o reiki presencial. Hoje eu atendo, acho que 99% à distância. Perfeito. E funciona tão bem quanto o presencial? Eu acho que é até melhor. Porque quanto maior o nível de transe da pessoa durante a sessão de reiki, e isso me implica relaxamento, uma série de questões, maior é a absorção. Principalmente quem está falando de animal. Então, se eu pego um animal, tiro ele do ambiente dele, coloco ele num outro ambiente, as distrações que ele vai ter vão dificultar com que ele entre nesse nível de transe, nesse relaxamento, para ele absorver. Eu não consigo tirar as pessoas muito daquela questão mental quando eu estou num outro ambiente. Quando elas estão na casa delas, ou no ambiente delas, num ambiente mais conhecido, elas conseguem relaxar mais, né? Então, eu acho que a sessão à distância, ela é muito poderosa. Mas tem que ser uma sessão agendada, combinada, a pessoa da casa dela tem que estar preparada para receber? Ah, tá. Eu trabalho assim, 2 horas de sessão, eu prefiro estar em vídeo, conversando. Pessoa deitada. Ou ela deita, né? São assim... A conversa, existe toda uma análise, eu quero entender desde a história dessa pessoa, né, para entender os gatilhos, onde eu vou direcionar. Hoje eu criei um mapa, né, eu criei uma mesa do reiki, onde eu chego nas informações de forma muito mais rápida. Esse mapa foi criado para que todos os meus alunos pudessem chegar no mesmo nível de informação que eu chego, com 10 anos, e na mesma velocidade que eu chegaria, né? Então, você falou, precisa de intuição para o reiki? Você vai entrar no curso de reiki, talvez mais mental, né? Hoje eu até tenho muitos alunos que reciclam, que são mestres, estão reciclando, tem um nível de espiritualidade mais desenvolvido. Mas muitas pessoas não têm. O próprio reiki vai desenvolvendo naturalmente essa habilidade. Quando a gente está equilibrado, né? Quando eu me auto-aplico e eu me equilibro, eu vou equilibrar chakra coronário, chakra frontal, chakra laríngeo. Então, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, né? Tá tudo em equilíbrio. É natural o processo da sua mediunidade estar mais aguçado. Só que o que é mediunidade para mim pode não ser para você. Então, eu posso escutar, você pode ver, ou você pode estar num processo menos e ter mais dificuldade de acessar, e isso bloqueia muito o reikiano, né? Eu não vou conseguir chegar no que a Cláudia faz, eu não vou conseguir, numa sessão de reiki, fazer uma leitura, eu não vou conseguir sentir quais são os chakras, eu não vou saber quais são os pontos. Daí eu criei o método. Através do método, a pessoa consegue chegar nas informações, ela consegue individualizar o tratamento, ela consegue entender qual é a melhor técnica e consegue ter mais resultado. E assim, Cláudia, você disse que o reiki pode tanto trabalhar em coisas antigas do passado, sim, pode trabalhar em problemas pontuais. Onde que você acha que o reiki não é o caminho? Em que, olha, para esse caso aqui é melhor você ir para um outro tipo de tratamento? Tá, isso pode acontecer, né? Hoje, eu falo que eu não trabalho só com reiki, eu trabalho com um método, né? No método a gente trabalha até constelação familiar. Trabalha tudo, porque a gente tem que trabalhar, né? Eu não indico reiki quando a pessoa não acredita, não porque ele não vai fazer efeito, mas porque não é legal. Eu acho que a pessoa não está ainda no timing para aquilo, entende? Não vai ser legal. Eu acho que ela precisa ir buscar outras técnicas, né, convencionais, se ela não acredita. Se ela não autorizou.
né? Então, tem muita mãe que pede reiki para filhos, que já tem poder de decisão, e eu acho que é uma invasão de privacidade, porque quando a gente acessa alguém dentro do reiki, a gente acessa muita informação. Pessoas que querem saber de relacionamentos sem autorização do parceiro, né? E pessoas ou animais que estejam sobre anestesia ou indução de estado de coma para que eles se recuperem de alguma forma. Porque o reiki, a ideia, isso é muito contraditório dentro do reiki, mas eu, Cláudia, prefiro atuar assim por experiência. Por quê? No estado de anestesia, eu preciso que aquele corpo não esteja com as questões sensoriais aguçadas. Ele precisa estar anestesiado. Anestesia. Se as pessoas buscarem o sentido dessa palavra, vão entender que eu preciso que aquele corpo esteja induzido a não estar sentindo, né? Por vários riscos de um procedimento. O reiki, ele vai trazer o contrário. O reiki vai despertar aquilo. Tanto que o reiki ele pode ser usado, por exemplo, no retorno da anestesia. Quando a pessoa terminou o procedimento e precisa e quer voltar, né? Tá sentindo aquele formigamento, tá incomodando. Então você aplica, porque ele vai fazer com que a pessoa retorne da anestesia mais rápido. Porque a ideia é trazer o corpo para o estado normal, né? Quando o terapeuta estiver alcoolizado, eu também não indico. Quando o cliente estiver alcoolizado, eu também não indico, né? E dirigindo. Quando alguém estiver dirigindo, porque vai dar aquela sonolência, aquele relaxamento. Então, eu acho que é perigoso. Então, nesses casos, eu acho que você tem que evitar o reiki. De resto, em nenhum outro caso ele é contraindicado. Até para quem já faz outros tratamentos. Perfeito, ele viria complementando. Complementando. Maravilha. E como que funciona uma sessão normal de reiki? Para quem nunca ouviu falar... A pessoa, ela vai... Se for uma sessão presencial, né, eu começo conversando, entendendo a história, porque que ela está buscando aquilo. Eu consigo fazer já uma análise sobre os chakras dela, porque eu entendendo como é que estão os chakras, eu entendo muito da pessoa, né? Eu sei que na hora que eu vou para a prática do reiki, para o tratamento, eu vou sentir mais coisas. Mas quando eu abro a mesa do reiki, já começo a acessar informações, quais são os principais chakras em desequilíbrio, eu já tenho um norte, numa linha cronológica, aonde eu começo o tratamento. Daí eu consigo entender também se essas questões são de vida atual ou de vida passada. Isso muda o tratamento também, né? Porque se eu sei que é uma questão de vida passada, eu não vou ter memória para acessar isso, nem a pessoa, né? É inconsciente, mas eu consigo ir para um reiki para o passado. Se eu sei que é uma questão de vida atual, eu consigo entender quando isso começou, qual foi o gatilho. Útero materno, infância, adolescência, vida adulta, vida atual, né? Para eu entender, eu trago informações. É uma sessão muito, muito profunda, né? E aí depois eu vou para um reloginho que eu falo, tá bom, um mês, então qual é o tratamento indicado para essa pessoa? Porque de forma racional, se eu achei, por exemplo, chakra cardíaco, vida atual, eu vou falar, bom, eu vou fazer uma cirurgia carruna energética porque ela tem uma mágoa muito grande. Mas de repente não, de repente essa mágoa vem da infância do útero materno. Ela estava lá enquanto a mãe dela gestava ela, a mãe dela passou por uma mágoa muito grande. Entende? Então eu consigo acessar informações mais profundas. Depois que eu entendi qual é o tratamento, qual é a raiz, o que eu vou onde eu vou começar, aí eu vou para o tratamento. Se eu vou para imposição de mãos, se eu vou para uma cirurgia energética, se eu vou colocar ela num tratamento mais profundo, uma UTI do reiki. Entendi, mas nessa análise que você faz, para você entender ali se os chakras delas estão alinhados ou não, isso é mais intuitivo ou como que você chega nessa? Eu uso um pêndulo. Ah, tá. Eu uso o pêndulo. Tá. Mas é muito intuitivo também, tá? Com o tempo, o terapeuta, ele fica muito intuitivo. Tanto que hoje, dentro das minhas sessões, eu faço comunicação animal de forma intuitiva. Eu consigo acessar... Eu não gosto de associar o reiki à espiritualidade, justamente porque, pensa, um evangélico escutando que eu vou falar agora para você, mas eu consigo fazer desdobramentos, eu consigo fazer regressões, eu consigo fazer canalização de pessoas que já desencarnaram. Então, assim... É um mundo muito maior do que a gente imagina o reiki, né? E o reiki é a ferramenta... Eu acho a informação e o reiki é a ferramenta que eu trabalho aquela informação que eu acessei. Para tratar aquela energia, para trazer a cura. Isso. Por exemplo, a constelação familiar eu gosto muito. Mas eu acho que se você abre o campo, você não está preparado para aquela informação e não sabe o que fazer com aquela informação, você pode dar uma bugada, entende? Então eu acho que você tem que ter um desfecho
daquela informação que você acessou, né? Mesmo porque a construção da cura, ela não vai ser de responsabilidade 100% do reiki. Eu preciso que o receptor queira se curar. Eu preciso que ele queira acessar aquelas informações. E quando ele está equilibrado, é mais fácil dele transpor os padrões dele, né? Uma pessoa que acessa um monte de informação, mas sai sem energia, desequilibrada, é mais difícil para ela trabalhar aquilo, né? Então o reiki, ele vem justamente para isso. Vamos acessar essa informação, vamos fazer essa varredura nesse corpo, vamos entender como ele está e vamos tratar ele, vamos ajudar essa pessoa a acessar essas informações equilibrada, né? Aí é surreal o reiki, porque ele é muito mais intenso do que as pessoas imaginam que é e muito mais fácil. As pessoas falam, não vou conseguir fazer o que a Cláudia faz. Eu abro live e eu começo a usar o método e começo a acessar informações. As pessoas falam, é isso, pô, eu faço anos de terapia e eu não consegui acessar. Nossa, você acertou. Nossa, eu não tinha pensado que era uma questão de útero materno. Realmente, no meu parto eu tive um problema. Ou não, meu cachorro, ele realmente me espelha. Eu não percebia isso. Eu tô achando que a sessão é pra ele, a sessão é pra mim. Sabe? Eu acho que o meu intuito com o reiki é trazer mais pessoas. Entendi, perfeito. E assim, Cláudia, você vê que você consegue gerar um resultado muito bom do seu trabalho, porque você uniu diferentes conhecimentos, tem um pouco ali tem a questão da radiestesia com a apometria e com... constelação, regressão. Isso, exato. Você acha que vem por causa dessa junção de conhecimentos ou o reiki sozinho ali, ele já traz tudo isso completo? O reiki sozinho ele traz, tá? Só que se você não traz um nível de consciência mais profundo, a pessoa seguir operando naquele padrão, depois de 3 dias ela volta pro desequilíbrio dela. Eu entendi isso no processo, sabe? Então não adianta. Se eu não tivesse olhado profundamente o que estava me causando a minha infertilidade, eu não ia conseguir engravidar. Eu ia pro caminho que a medicina estava me levando, que era não conseguir engravidar. Então, assim, eu acho que o reiki, ele é a ponta que fecha tudo. Mas mais que isso, eu acho que eu consigo ter mais resultado, consigo ter mais, conseguir formar mais reikianos que de fato trabalham e têm resultado, porque eu simplifico. Eu tô falando aqui, parece assim, nossa, é complexo, eu não vou saber, eu não sei nem o que é chakras. Não, mas eu simplifico. Eu acho que as coisas são mais simples do que elas parecem. Eu acho que quando o terapeuta, seja de qualquer técnica, né, que seja, começa a dificultar muito, isso a pessoa de querer conhecer aquilo, porque ela acha que não é para ela. Então eu simplifico. Tanto que os meus alunos, quando eles entram no curso, ou quando as pessoas passam numa sessão comigo, elas falam isso, falam, nossa, Cláudia, eu nunca olhei para o reiki assim, dessa forma tão básica, tão simples, e tá fazendo efeito, entende? É o que eu mais escuto, porque eu acho que não adianta você querer ter 300 livros, né? Mesmo porque quando a gente fala de chakras, a gente vai ver muitas vertentes de chakras, né? Então, chakras é muito mais que teoria, é o que você sente na prática, né? Então, assim, eu acho que simplificar, eu tenho muito material, assim, que facilita a vida dos nossos alunos, das pessoas que passam por mim, eu tenho bonequinhos, então, eu me coloco na cadeira, porque há 10 anos atrás eu não sabia nada, e foi muito complexo, foi muito difícil, eu não entendia nada. Então, eu tive que estudar muito para entender, tive que trabalhar muito para entender, tive que fazer muito reiki para entender que as coisas não eram tão complexas, nem os problemas. Às vezes são mais simples, a gente quer dar uma volta para a solução dele. A pessoa que está assistindo o podcast aqui, normalmente ela já gosta de espiritualidade, ela já acompanha. Então, assim, não é normal que todos esses assuntos ela já tenha pelo menos ouvido falar. Então, por exemplo, a gente sabe que os chakras são 7 pontos energéticos do nosso corpo. É comum que algum esteja desalinhado, é coisa da vida, né? A gente está com a energia não tão equilibrada. Mas quando que é o momento, o que você vê como um autodiagnóstico do tipo, agora é um momento de eu procurar um tratamento de reiki? O que eu tenho que estar sentindo? Qual que é o cenário? Então, você sabe qual que é o problema? As pessoas se acostumam a ficar em desequilíbrio. Elas se acostumam a ter um nível de energia baixo. Então, assim, é difícil, porque é difícil encontrar alguém que não precise de reiki. Você sabe por que eu resolvi fazer o curso de reiki? Porque eu entendi que era uma técnica para todos os dias. Não só em autoaplicação, mas porque o reiki tem 5 princípios do não se preocupe, não se irrite, trabalhe honestamente, que são princípios básicos. Filosóficos mesmo. De manutenção de energia, porque a gente
a gente não trabalha a manutenção de nada, né? A gente não nasce fazendo um seguro de vida, a gente não tem o hábito de prevenir. Mas o reiki, a princípio, poderia ser uma técnica e deveria ser uma técnica de prevenção de desequilíbrio. Mas a gente não trabalha, a gente trabalha depois que o bicho pegou, né? Normalmente as pessoas só procuram uma ajuda, e isso é a parte mais triste do mundo da espiritualidade, quando elas estão muito doentes e não conseguiram resultado com a medicina convencional. Tá? Então, esse é o maior erro das pessoas, né? A medicina convencional, ela vai tratar o corpo físico, mas a raiz do problema dela, da doença, normalmente não está nessa camada. E não é a medicina que vai resolver. A gente está sempre tratando sintoma, a gente não está tratando raiz. Então, eu acho assim, ó, parte do princípio de você tá vivendo no piloto automático, né? Porque a gente tá falando com alguém, a gente não sabe nem se a gente desligou, falou beijo, tchau. A gente tá passando pelo semáforo, a gente não lembra se ele é fase ou não, já passamos. Então, se você tá vivendo no piloto automático, se você não tá feliz com o que você faz na sua vida, porque quando você vai pro autoconhecimento e você descobre o que você faz de bom, o que você ama fazer, você descobre qual que é a tua missão de vida. E o teu trabalho pode estar atrelado à tua missão de vida e você pode ser muito feliz trabalhando e você pode ter dinheiro ainda trabalhando. Você tem esse direito, quebrar os paradigmas do não merecimento, né? Então, você tá feliz com o que você trabalha, você sabe qual que é a sua missão de vida, você sabe por que você tá aqui. Se você sabe tudo isso, você tá vivendo num nível de energia legal. Caso contrário, você precisa de qualquer técnica de autoconhecimento. Eu vou defender o reiki porque foi o reiki que mudou a minha vida. Eu acho uma técnica simples que você pode usar em qualquer momento, né? Então, por exemplo, meus cachorros estão com uma intoxicação alimentar. É óbvio, eu não vou dispensar a medicina veterinária tradicional. Eu tenho muitos veterinários que atendem os meus animais, mas eu vou atuar com o reiki. Eu não vou ter a sensação de que eu não estou fazendo nada por eles. Pelo contrário, eu vou atuar ativamente na cura dos meus filhos, na minha cura. Ah, eu tô com imunidade baixa. Eu vou me auto-aplicar no chakra, na glândula timo, vou elevar a minha imunidade, eu já tô com uma influenza. Então, eu vou passar melhor pela influenza. Eu vou tomar os remédios para os sintomas? Talvez sim, talvez eu precise, mas eu vou atuar com o reiki junto. Então, sinceramente, eu acho que todo mundo precisa de reiki. Todo mundo precisa de uma técnica de autorregulação. Todo mundo precisa ter essa consciência. Será que hoje eu estou bem? Será que... Ou eu estou acumulando desequilíbrios? Porque a doença vem, a depressão vem, o pânico vem pelo acúmulo de desequilíbrios. Você não percebeu, né? Então, evitar isso. Tanto, a mesma coisa com o animal. Mesma coisa. Se o animal está com problema comportamental ou uma doença grave, é porque o corpo acumulou desequilíbrios. Esse equilíbrio de energia tem que ser diário. Então... Diário. É, o ideal, né? O ideal. Então, nesse caso também, o ideal é que a pessoa, ela se torne uma reikiana, porque senão ela vai ter que fazer sessão todo dia. Não é inviável. Fica inviável. Fica inviável. Mas porque a gente é o protagonista da nossa vida. A gente não vai ficar dentro de um terapeuta. A terapia, ela é pontual para te mostrar coisas que talvez você não enxergue. Às vezes você precisa de alguém para te ajudar. Mas a ideia é você ser o protagonista dessa vida. Você controlar isso. A gente não pode impedir que as pessoas façam coisas que nos desequilibrem. É normal, né? Fora as nossas questões pessoais, os nossos próprios padrões, memórias inconscientes, a gente não pode impedir isso, mas a gente tem controle como a gente vai lidar com aquilo, né? Aí você pode lidar com aquilo com mais consciência, com uma técnica que você pode fazer em qualquer lugar, né? Ou você vai dando cabeçada na vida, né? Então, assim, eu acho que hoje as pessoas, elas estão mais sensíveis. O mundo está mais caótico, a gente está sentindo, mas a gente não está sabendo lidar com isso. Vai ser fácil? Até com reiki não é. Eu sou mestre, trabalho há 10 anos, tenho desafios, mas eu tenho o reiki para me ajudar a transpor esses desafios. Que acho que, sinceramente, se não fosse o reiki, eu não sei nem onde eu estaria hoje. Né? Hoje eu devo à minha família. É claro, eu tenho um papel importante porque eu tive coragem. Eu fui atrás, eu acessei as informações que me doíam mais, né? As pessoas têm que ter coragem para isso. Eu quis isso, né? E depois o reiki vem para me ajudar nesse processo. Eu me curei completamente. Eu tive um filho agora, eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Eu tenho 43 anos, vou fazer 44. Maravilha. E assim, no seu caso, esse tratamento espiritual que você começou, que veio por conta da gravidez, inicialmente, qual que foi o passo a passo? Você procurou uma terapeuta reikiana primeiro ou você já foi fazer o curso? Não, eu passei por uma terapia reiki há mais de, sei lá, eu tenho 44, há 20 e poucos anos atrás. Uhum. Quando as pessoas não ouviam muito falar sobre reiki. E foi depois de um relacionamento abusivo, foi bem complexo pra mim. E ela foi importante. Foi uma única sessão, aquela sessão de reiki tradicional, não passar muita informação, mas me senti bem.
E aí, quando começou de novo essa questão da minha saúde grave, o meu cachorro, eu fui buscar uma mentoria quântica e eu fui buscar uma terapeuta que eu conhecia no interior. Eu saía melhor da sessão. E quando meu cachorro começou a ter crises, eu pedi para que ela... Eu falei, se eu me sinto bem, eu acho que ele vai se sentir. E aí eu comecei a estudar chakras nessa mentoria quântica. E aí eu comecei a entender padrões, eu comecei a entender como que a nossa energia atua, nossos órgãos. Por que a infertilidade? Por que chakra sexual? Só que nesse estudo que eu fui fazendo, eu entendi que eu tinha um padrão familiar que vinha da minha mãe, do que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, não o que eu quero fazer, né? Não ter prazer em viver, fazer o que precisa ser feito e não ter prazer em viver. E isso está relacionado com o chakra sexual, que está relacionado com o órgão reprodutor. E aí eu falei, não, então se eu me sinto bem, se o leite ficou bem indo na sessão, eu quero entender qual foi a mágica que aconteceu aqui. Né? Então eu sempre operei muito no mental, né, de ver para crer. E aí eu fui para campo, né? Fui trabalhar com animais terapeutas, fui me trabalhar, e aí eu vi que funcionava e como funcionava. Foi esse o meu processo. E foi incrível, né? Porque depois que você entra nesse mundo, não tem como desver, né? Sim. Não tem como não acessar mais, não tem como sentir. E eu acho assim, não é só o reiki, é cromoterapia, é musicoterapia, é cristais, é tudo que é simbologia. Então, nos meus cursos eu ensino absolutamente tudo. Como induzir melhor esse transe, como usar outras ferramentas, o roupa, tudo, né? E para a mulher que está a gente agora, ela então, ela já vale a pena ela procurar um curso de reiki, ela faz primeiro a terapia, ou então, porque assim, o que eu penso também, tem muito problema que ele tem que ser curado na esfera, e tem problema que está mais ali na esfera física. Como que essa pessoa que está a gente vai saber diferenciar? Eu acho que você pode trabalhar as duas curas simultâneas. Eu não acho que você deva medicina convencional, tá? Eu fiz congelamento de óvulos, nunca precisei usar esses óvulos, né? Eu fiz vários tratamentos. Eu acho assim, você, mulher que quer se tratar, se você tem condições financeiras, você deve fazer as duas coisas. Você deve procurar um terapeuta para te ajudar nesse pontapé inicial, como eu fiz na minha época. Não que eu tivesse condição financeira, porque eu estava absolutamente travada em todos os aspectos lá atrás. Eu nunca imaginei que eu fosse prosperar com reiki, com terapias energéticas. Quando eu comecei, as pessoas falaram, você é louca, eu tenho outras empresas, você está maluca. E hoje é o meu negócio principal, que eu me realizo em todos os sentidos. Nem é trabalho, porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu, na época, procurei o meu mestre para me ajudar e fiz o curso entendendo que eu não podia depender dele, né? Não foi a terapeuta que me tratou. Eu acho que se você tem condição, você deve, sim, procurar um terapeuta, mas você tem que fazer o curso, porque o processo é até o último dia da nossa vida. Eu falo que enquanto há vida, há louça para lavar, você não pode depender. Hoje, o meu curso, ele custa 3 sessões minhas, pra você ter ideia. Vale a pena você pagar 3 sessões e não ter mais o meu... Vai sessão dele pra frente, né? Fazer o curso e ter não só para você, mas para os seus animais. E tem um outro ponto que eu falo que é fundamental. Quando eu comecei, eu não imaginei que eu fosse trabalhar com reiki, mas é um curso profissionalizante. Então, você pode fazer o reiki como plano B da sua vida, como plano A da sua vida. Pode não ser hoje, mas você vai ter a sua autonomia, né? Hoje a gente sabe que a gente... Ser autônoma, ser empresária, empreendedora, é muito melhor do que a gente trabalhar para alguém, né? Se dedicar para alguém. Então, a gente sabe que o fluxo e a prosperidade está no seu poder criativo, no seu poder intuitivo. Então, o curso, além de tudo, traz isso. E eu falo no meu curso, porque os cursos não ensinam a gente a ir para o mercado. Talvez hoje eu seja uma das reikianas que mais evoluiu, prosperou no reiki. Hoje a minha sessão tem um valor, mas eu sei que as pessoas não começam cobrando isso. As minhas alunas começam cobrando na média de R$350 a sessão. Mas você pode prosperar muito. Mas como ir para o mercado? Como se desenvolver? Por isso que é um curso que você se desenvolve. E é um curso que vai te ajudar, de fato, não só a aprender um método, mas trabalhar esse método em outras pessoas, em você. E nos animais também. Nos animais, nos ambientes, nas relações. E as pessoas que te procuram para aprender o reiki, para fazer o reiki, quando elas buscam para os animais, elas querem a cura do animal ou uma cura própria através do animal? Elas não têm essa consciência. Nem assim, o mercado pet e o mundo pet, ele cresceu demais. Porque como a gente está com dificuldade de se relacionar com a gente e logo dificuldade de se relacionar com o outro,
é mais fácil de se relacionar com o animal. Então, a gente colocou o animal hoje num lugar diferente do que a gente tinha há 20 anos atrás. Então, ele dorme na cama, ele é nosso filho. De fato, eu sou super tóxica com os meus animais, né? Então, assim, essa relação, ela foi ficando uma relação muito mais próxima. E isso tem trazido consequência para os animais. Para pensar. A medicina veterinária é super avançada, né? A gente não dá mais ração, mas existem melhores rações. A gente vai para alimentação crua e os animais crua, cozida, e os animais continuam adoecendo e estão adoecendo e estão morrendo mais cedo. Pensa, lá atrás, na época dos nossos avós, os animais dormiam no quintal, comiam o resto de comida e viviam 20 anos banguelos se arrastando pelo quintal. Hoje, eles estão morrendo cada vez mais cedo. Excesso de vacinação, indústria farmacêutica entrando forte, uma série de questões. Não sou contra, tá? Mas cautela, né? A gente está tirando o animal de um habitat natural, trazendo para um outro habitat, com inputs humanos e enchendo eles de medicação. Não tem como essa conta fechar. Não tem como dar certo. Quando a pessoa me procura, ela não tem a menor ideia. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do quanto a vida delas, a energia delas está impactando esse animal. Mesmo porque esse animal tem uma missão espiritual com essa pessoa. Então, quando esse animal chegou na casa dessa pessoa, mostra muito da missão espiritual que ele tem. Talvez esse animal já tenha até estado com essa pessoa nesta vida, ou em outra vida. Isso acontece muito, né? Você tem animais que repetem comportamentos, né? Então, quando ela vem para essa sessão e eu começo a abrir a mente dela para ela entender e tudo faz muito sentido, ela entende que muitas vezes o tratamento não é só para o animal. Acaba sendo para ela também. Para ela também. E como que você percebe o resultado do reiki nos animais? É muito rápido, mais rápido do que nas pessoas, né? Porque nós temos um mental que ainda dá uma... Sai da sessão, eu entendi tudo que a Cláudia falou, faz sentido, mas eu ainda estou atuando no padrão mental, tá? Então, nós temos mais dificuldade. E os animais têm as questões sensoriais mais desaguçadas, né? Então, eles absorvem mais. Tanto que a sessão de reiki para o animal é mais rápida do que para o humano. E são bem intuitivos, né? Nossa, sabem, animal perceber eles definem energia. Quando começa, eles definem como termina, eles viram o corpo para mostrar o ponto, é surreal. A sessão deles é surreal, a energia deles é muito boa. Eu acho muito parecida a energia do animal com a da criança, com o do bebê. É muito pura, muito angelical. É muito maravilhosa. E o princípio é o mesmo. Você vai fazer ou presencial ou à distância, da mesma forma, agendado, mesma coisa. A mesma coisa. Eu faço análise, eu abro informações, é a mesma coisa. Às vezes demora um pouco mais a sessão animal, porque eu tenho que abrir campo do humano também. Eu tenho que acessar o humano também. Mas aí você faria nos dois? Na mesma... Se tiver autorização e se for o humano que faz o espelhamento, sim. Porque na casa, às vezes, pode ter 5 pessoas que moram lá. E a pessoa que me contratou para fazer análise não é a pessoa que o animal espelha. Isso pode acontecer. E o que é esse espelhamento? É quando o animal responde energeticamente para uma pessoa em específico. Né? Então, por exemplo, na casa moram 5 pessoas. E o animal, ele tem uma doença, por exemplo, o animal está com um problema na adrenal ou na glândula do bumbum. E o tutor, que não é quem me contratou, no exemplo, ele tá com problema de fluxo e prosperidade. Ou ele é um cara que tem muita insegurança, ou ele é um cara muito explosivo. Eu tô falando do mesmo chakra, mas eu não tô falando do mesmo sintoma. Então, muito provavelmente, e eu consigo saber no detalhe no método, esse animal espelha essa pessoa. Agora, esse tutor tá a fim de se tratar? Eu posso colocar ele no tratamento? Ele quer uma sessão? Tá tudo bem se ele não quiser. Aí eu preciso fazer a desconexão desse animal com esse tutor e eu preciso trabalhar o animal sozinho. Às vezes eu vou enxugar gelo, às vezes eu vou. Porque esse animal vem com essa missão de ajudar esse tutor. Sim. Entende? Se ele não quiser olhar, tá tudo bem. Tá no processo dele, né? Então, nesse exemplo, os dois estariam ali com o chakra básico energeticamente desequilibrado. Aí o animal tá puxando essa energia desse humano. Sim. Aí se você tratar só o animal, beleza, você enxuga gelo, porque ele pode continuar puxando essa energia. Tá. Mas você consegue quebrar esse vínculo, mas se você quebrar esse vínculo, você não vai estar quebrando o vínculo. A missão deles. Entendi. Quebrando o que ele veio fazer aqui. Uhum. Sim, então... às vezes sim, às vezes a gente não consegue. O leitinho, por exemplo, o cachorro, ele não vai parar nunca. Se eu falar leite, por favor, como comandos quânticos funcionam muito bem. A gente atinge frequências, a gente muda frequências. Mas eu preciso que o animal queira também. Eu preciso que ele entenda que isso vai levar ele à morte, isso vai prejudicar o tutor. A gente acha que a comunicação verbal, eles não entendem. Mas se eles entendem a não verbal, imagina a verbal. Então, eu acho que a gente tem que... O que o animal está querendo te mostrar?
melhora você para que eu fique bem também. Porque eu não quero... Às vezes o humano não vai fazer por ele, mas vai fazer pelo animal. Isso é muito comum. A gente faz qualquer coisa pelos nossos animais, até se cuidar, né? Até entender que se eu não melhorar a minha depressão, os meus animais vão ter problema. Então, trazer essa dor e esse nível de consciência faz com que eles entrem no processo de cura deles. E os animais amam. É isso. E você vê o inverso acontecer mal? Pode acontecer. Mas não é o comum, né? Não é o comum, porque eles vibram numa frequência muito mais alta do que o humano. É a mesma coisa quando você tem um amigo que tem uma vibe muito legal e você adora estar do lado. De uma forma, ele vai te emprestar a energia dele, né? E você sai desse encontro muito bem. Por que a gente gosta dos animais? Porque, naturalmente, eles vibram numa frequência mais alta do que a gente. Sim. E eles trazem essa sensação de bem-estar, né? Então, é muito mais comum a gente drenar eles do que eles nos drenar. Mas acontece. Por exemplo, é muito comum nós que somos reikianos e que estamos ali trabalhando energia, os animais se aproximarem. Aí eu falo, tá querendo pegar um pouquinho do meu reiki, né? Tá querendo um pouquinho da minha... E assim acontece também quando os animais se aproximam de pessoas ou saem de perto de pessoas, né? Que eles sentem isso. Energeticamente mesmo, né? E aí tem muito daquela questão do gato, do cachorro. O gato é reikiano, né? Na verdade, o gato não é reikiano, mas ele tem o dom de transmutar a energia que ele absorveu durante o sono. O ronronar emite uma frequência curativa, mas não significa que não vai colapsar, que não vai ser demais. Muito gato tem problema renal. Tudo bem, a gente sabe que existe toda uma explicação científica e da medicina para o gato ter problema renal. Né, de bexiga e rim, a tríade felina. Mas para pensar também, será que esse gato não está absorvendo demais? Será que ele não está colapsando? Será que não te ajuda você olhar para esse olhar e limpar esse gato que não tá conseguindo sozinho? Gatos obesos, gatos que têm muita energia acumulada, sabe? Então, por mais que os gatos tenham esse dom de transmutar, eles podem acumular. E o cachorro já não consegue transmutar. Fala mais disso. Qual que é a diferença do gato pro cachorro nessa questão energética de contato com o humano? O gato, ele não é para qualquer pessoa, né? Mesmo porque ele tem esse quê da espiritualidade mais evoluído, né? Os felinos são assim. Eles são mais evoluídos espiritualmente, né? Porque eles têm... Primeiro que eles enxergam o desequilíbrio, né? Eles olham para a pessoa, eles conseguem fazer leitura da aura. Por isso que eles começam a esfregar a massa pãozinho em alguma região, começam a ronronar, porque eles têm esse dom. E eles dormem mais do que os cachorros, né? Eles dormem muito porque eles estão transmutando a energia durante o sono. Mas cuidado com achar que o teu gato vai transmutar 100%. Eu sempre bato nessa tecla, limpe o teu gato. Com cristal, com óleo essencial, com placas, com reiki, com o que seja. O gato, inclusive, ter um gato e um cachorro é bom porque ele ajuda o teu cachorro nesse processo. Os gatos, por ter esse quê de espiritualidade mais evoluída, ele não é para qualquer pessoa. Né? Tem pessoa que fala, não gosto de gato porque ele não é amoroso, ele é individualista, porque ele é. Então, você, para ter um gato, você também tem que ser mais evoluído. Porque ele não vai ser um animal que vai ficar babando o ovo em você. Às vezes até vai, tem gato que é carinhoso, mas não é isso, entende? Então, o perfil de quem tem gato é diferente do perfil de quem tem cachorro. Então, quem tem cachorro, o quê? Precisa mais daquele amor, é mais dependente emocional. O perfil é diferente. Já o cachorro, ele não enxerga o desequilíbrio, mas ele sente. Então, quando você está doente, quando você está triste, o cachorro vem, vai te lamber, vai absorver e vai acumulando, porque o cachorro ele não tem essa capacidade. É claro que você pode... transmutar a energia. Não tem. Você pode fazer algumas coisas, né? Não sou reikiano, não quero ser, mas por isso que eu ensino no meu curso de chakras, eu tenho curso de chakras animal e humano, que te ensina a equilibrar chakras de várias formas. Comida, roupa, cromoterapia, aromaterapia, cristais, chás. Você pode levar teu cachorro para passear no parque, por exemplo. Porque ele vai fazer um aterramento. E isso vai ajudar o teu a descarregar. Nos coxins, eles têm chakras específicos, auxiliares. Então, eu estudo, sim, 7 principais chakras dos animais, 8, que tem o chakra animal, que é por onde eles absorvem essa energia, fica no ombro deles, tá? Mas eles têm questões sensoriais em ponta de nariz, ponta de orelha, ponta de rabo, patas, coxins. Então, eles têm pontos energéticos importantes. Maiores reclamações nos cachorros, coceira, né, e lamber demais as patas, que está relacionado a esses chakras. Às vezes o ambiente está tão carregado, onde ele pisa, ele vai absorvendo.
Então ele lambe porque ele quer se livrar daquilo, né? Aquele peso, daquela energia. Falando. Pode ser sujeira da rua? Pode ser. Pode ser fungo e bactéria? Pode ser. Eu não estou negando isso, tá? Inclusive porque o reiki pode atuar numa que é física mesmo, tá? Mas você tem coisas que você pode fazer tanto para você quanto para o teu animal no dia a dia que vão ajudar você a equalizar. Pendurar um orgonite, usar essas pulseiras que vocês fazem, vocês têm que fazer para animais, entende? Para colocar no pescoço. A gente usa muito colar de âmbar nos animais, eu uso peças específicas, a minha cachorrinha tá com olho de tigre. Então, assim, existem várias técnicas que vocês podem fazer. O mundo é energético, então a gente precisa acessar ele, né? E o que você vê como os maiores erros que os donos de pet cometem nesse... Não enxergar isso. Não enxergar o quanto o Mas problema não conseguir deles... ler o animal eu acho ou que desconsiderar essa questão energética para animais? Eu acho que é desconsiderar essa questão energética. Tá usando o animal realmente para tapar buracos que a gente faz mesmo. Eu faço também, tá tudo certo. A gente não é obrigada também a ser totalmente evoluído nesse dia, porque realmente eles têm essa missão com a gente. Mas eu acho que o maior problema do humano é negar isso, sabe? E às vezes eles negam porque a sensação de culpa que vem é muito grande. E não é... A ideia de trazer informação não é te gerar culpa, é expandir sua consciência. Para você melhorar. Porque ele tá lá para você se melhorar. Ele não tá na tua casa à toa. Você não encontrou por acaso o gatinho na rua. Você não encontrou um cachorro, mesmo que você tenha comprado. Nada é por acaso. Eles vêm com contato energético, missão. Né? Eles vêm com uma missão. Ou por ressonância, né? Porque eles vibram em situações parecidas. Eu tenho um oráculo animal e uma das cartas fala isso. Eu tenho histórias parecidas com você. E tem uma gestante e um filhote. Né? Então, às vezes, esse animal vem resgatado, ele tem questões de útero materno e o tutor também tem. Então, ele vem para te mostrar isso. Então, quando eu abro uma sessão e falo, teu pet está apresentando um problema de útero materno, a pessoa fala, eu estou em choque, porque eu também tenho. Eu tive problema, eu nasci com problema de audição, eu tive um problema no parto, eu nasci prematuro. Na gestação, minha mãe caiu, entende? Então, assim, as coincidências fazem com que as pessoas se choquem, e esse choque faz com que elas acreditem. Porque não tem nada comprovado, né? Sim. Se a gente for parar pra pensar, não existe comprovação. A gente percebe e acredita percebendo mesmo, no dia a dia. Sentindo. Empiricamente, sentindo. Sentindo. O Exato. que você sente faz sentido. E aquilo é a tua verdade. E pode ser que pra mim faça sentido algumas coisas que pra você não faz. E tá tudo certo, né? Mas eu acredito que assim, a audiência ela consegue perceber isso. E você consegue ver isso tanto em amizades, pessoas que passam pela sua vida, os animais. Você vê que se atrai mesmo. Atrai. Por ressonância. Às vezes você tá falando de uma história do passado, você volta naquela energia, você fica quente. Você traz aquilo tudo de volta, né? Às vezes você tá falando de alguém... E aí você fala, poxa, a pessoa, cruzei com ela no Instagram, me mandou um WhatsApp, cruzei com ela na rua. Você recebe uma mensagem, a pessoa te liga. A gente conecta energeticamente com o outro por questão de segundos. Por que o reiki, a distância, funciona tanto, né? Porque a conexão com a energia, ela é muito rápida, né? Aí tem um ditado popular que fala assim, fulano tá falando mal de mim, a minha orelha tá queimando. A gente sempre acreditou nisso, mas a gente não acredita que a energia funciona? Sim. Que a energia não é enviada? Sim, a todo momento, né? Até porque esse contato energético, ele não é essa distância física. Não é. Não importa. E a gente tá trocando, o reiki é perigoso, eu posso me contaminar. Amor, você pode se contaminar na rua, num shopping, num cinema, num restaurante, esbarrando com alguém, conversando com alguém, sentado com alguém, em qualquer ambiente que você estiver. Né? Esse é o maior perigo, a gente não enxergar o que acontece na vida, né, em relação à energia. Eu acho assim, é até mais provável você absorver uma energia negativa no dia a dia do que numa sessão de reiki. Mas existe esse risco? Existe esse risco se o reikiano não tem uma boa formação. Porque dentro da sessão de reiki, quando eu intenciono, eu corto a conexão com a energia universal e eu passo a usar a minha. Isso é muito simples. É muito simples. Teve gente que falou, Cláudia, já fiz sessão de reiki e me senti mal. Eu, Cláudia, não deixo qualquer reikiano acessar o meu cachorro. Não é por conta do reiki. Eu quero entender se ele é um bom profissional. Mas isso você vai levar em qualquer veterinário? Qualquer Você vai médico. levar em qualquer pediatra? Sim. Você vai levar em qualquer lugar? Eu não levo, entende? Então, é a mesma coisa do reiki. Porque eu tenho certeza absoluta que os meus alunos e que eu não estou usando a minha energia, porque a gente faz o passo a passo que é muito simples e a gente entende que nós somos um canal e nós não definimos cura e vida.
Não sou Deus, uma ação de reiki, né? Então, se você tá lá num cachorro, numa pessoa, que você fala cura, 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 Deus, cura, 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 você tá usando a tua. E como é que tá a tua? E muitos tutores fazem isso, de forma inconsciente. Eles estão lá, por exemplo, na internação, desejando a cura, 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 e eles saem drenados por toda a situação, mas porque eles estão colocando a energia deles no animal. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Tanto tá aqui, o livro Mãos de Cura fala muito sobre isso, sobre o poder de cura que a gente tem. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está transferindo. O que a gente está projetando no outro, porque a gente projeta o tempo inteiro. Então, fazer o reiki, entendendo que você é um canal, usando essa energia que é perfeita, é 100% seguro. Tanto para quem está recebendo, quanto para quem está aplicando. Usando essa energia do reiki, não a sua. A energia do reiki é essa energia, que quando a gente abre e fecha a mão, né, a gente sente o calor. É a energia universal, que cria todas as coisas, né? Eu tava te contando, minha mãe, ela é reikiana, ela já fez vários cursos e tudo, e ao longo da minha infância, ela já fez reiki em mim várias vezes. E eu criança, eu nunca entendi muito bem, mas uma coisa que era claro pra mim, era o quanto que era quente. Ela delícia, vinha com a mão assim, e fervendo. Aí minha mãe falava algumas frases, alguns mantras. Esse é o processo comum de toda a aplicação? Sim, a minha mãe também. Eu falava, mãe, eu tô com dor de cabeça, põe a mão em mim, porque a mão da minha mãe era muito quente, né? Uhum. E meus filhos, tá com dor de ouvido, mãe, não quero, põe a mão, mãe, faz o reiki. Durante o reiki, uma forma muito simples, é uma técnicazinha muito simples que a gente tem, pra gente não intencionar, e ter certeza absoluta de que a energia universal não é nossa, você vai mantrar os símbolos do reiki o tempo inteiro. Então você vai falar Daikomyo, 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 Honsa Shonen, Honsa Shonen, Honsa Shonen. Você vai mantrando os símbolos do reiki. O que são esses mantras? Você vai falar, energia universal venha, Daikomyo vai para o corpo espiritual. Honsa Shonen vai para o corpo emocional. Honsa Shonen vai para o corpo mental. Seireki vai para o emocional. Shokurei vai para o físico. Então eu estou direcionando a energia universal para as camadas do corpo. Eu não sei onde é que está o problema, mas eu já vou atuando. Você nunca vai receber reiki demais, porque o teu corpo ele só vai absorver aquilo que ele precisa. E o resto, mesmo que você fique lá 10 minutos no chakra frontal, mandando todos os símbolos do reiki, enviando a maior potência da energia que você puder, você só vai absorver o que você precisa. Por isso que hoje o reiki está no Albert Einstein. Porque não é uma técnica que vai te dar efeitos colaterais. Ela é segura, né? Desde que ela seja feita com passo a passo aí certinho. Tem muito terapeuta que está ali intencionando cura. Que aí ele sai drenado, a pessoa que recebe sai drenada. Isso em qualquer técnica, até para você ir no dentista, né? Você pode estar ali, uma manicure, que você está mão a mão, que você está ali conversando. Se a pessoa não está bem, você não vai ficar bem. Tanto que quando você vai atender alguém que é encrenqueiro, tá tudo errado, né? Porque a energia tá ali trabalhando para isso, né? Sim, sim. Cláudia, nós estamos chegando ao final e para a pessoa que quer a técnica correta, quer fazer uma sessão com você, como é que a pessoa te encontra? Olha, eu estou no Instagram. Meu @ é Cláudia Murayama. Eu abro cursos de formação de tempos em tempos, tanto para reiki humano quanto para reiki animal, apesar de ser o mesmo curso, tá? Então eu tenho um público que aprender o reiki para ser um terapeuta, ou para cuidar dele, ou para cuidar de pessoas, mas ou para pessoas que querem cuidar dos pets, serem veterinários, nutricionistas, sei lá, querem a técnica. Então vocês me acham lá no Instagram e eu tenho outros cursos de formação, para você entender um pouquinho melhor desse mundo. E lá no Instagram tem muita informação também para quem não quer fazer o curso agora, ou não pode, mas quer entender um pouquinho mais de energia e como trabalhar nela e no pet. Maravilha. Aí, pessoal que está assistindo, tem todos os contatos da Cláudia aqui embaixo. Você consegue acessar o curso dela, Instagram, as redes sociais dela, telefone, tudo aqui. E, Cláudia, para a gente chegar ao final do episódio, qual mensagem que você gostaria de deixar para o público, para a pessoa que está assistindo? Eu acho que as pessoas, elas têm mais mania de reclamar, de fomentar o que está dando ruim, né? Mas se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, não tem como a gente ter os resultados diferentes que a gente gostaria. Então eu acho que olhar para o problema de uma forma diferente, acessar aquelas informações que vocês não conseguem acessar, para vocês mudarem a vida de vocês, muda tudo. Maravilha. Pessoal, é isso então. Agradecer quem ficou no episódio aqui conosco até agora. Segue a gente aqui para você acompanhar mais conteúdos como esse. E no mais é isso. Até o próximo episódio. Grande abraço.